Espartanos! Espartanos, bom dia pessoal. Excelente domingo aí, começando o domingo aí, um domingo aí de luz, de sol. É isso aí, vamos pra cima aí. Pessoal, continuando aqui a história do Heróis de Esparta, o livro de Sérgio Pereira Couto, né? Continuando as reflexões e as histórias. Hoje uma história voltada para Esparta, continuando o capítulo Vida Militar em Mundo Espartano. Mas falando mesmo sobre a história de Esparta, né, da formação, da organização da cidade também. É um vídeo mais para canais de história, né, que conta um pouquinho disso, né. E hoje não tem muitas reflexões mesmo, né, mas para o pessoal conhecer mais mesmo a cultura de Esparta, e eu acho que isso é importante. Isso é muito explorado aqui no livro. No mais, tá gostando? Dê aquela bicuda espartana aí no like. Se inscreva nesse canal aí, dá um esmaga de inscrição aí, né? Dá um arru no sininho para continuar recebendo as notificações aí. E é isso aí, compartilha o vídeo aí para quem você curte. Comenta aí nos comentários se tá achando ruim, se tá achando uma bosta, se tá achando foda, se tá com dúvida, entendeu? Se é para elogiar, para criticar. Aqui nós somos Esparta, nós estamos preparados para tudo. Então, se quiser, pode meter o comentário aí, o textão aí, que a gente tá aqui para enfrentar isso aí também, né? Mesmo porque, pessoal, no último vídeo, claro, já teve cancelamento de inscrição, já teve gente dando dislike, né? Pessoal que não entendeu a mensagem direito, né? Do último podcast, das reflexões do último podcast, já entendeu da forma errada, da forma que eu não queria que entendesse. Mas é burro, o que eu posso fazer? Eu tô xingando mesmo, entendeu? Eu chamei justamente para uma reflexão inteligente, a pessoa entende da maneira que ela acha que entendeu? Então eu prefiro que essa pessoa saia do meu canal mesmo, entendeu? Eu quero ficar perto de pessoas inteligentes, eu quero que esse canal seja para pessoas inteligentes, que estão querendo pensar, refletir, ver os dois lados da moeda, estar aberta para escutar os dois lados, né? E não de pessoas que simplesmente já começam a ser reativas e já tomam interpretações, nem vê o vídeo inteiro e já vai tomando interpretações antecipadas e atitudes impulsivas. Esse tipo de gente para mim é criança. Então eu prefiro que saia do canal mesmo. Pode sair do canal aí, não faço questão nenhuma de sua presença. Arru. E é isso aí, pessoal. E aí, por que gerou essa polêmica? Porque no último podcast, né, pessoal, eu falei sobre várias reflexões sobre certo e errado, sobre a gente fazer coisas erradas, mas que vai levar um caminho certo, sobre a gente fazer coisas certas que, na verdade, vão levar um caminho errado, né? Uma dualidade que existe na vida, né? Uma dualidade assim que, se a gente for olhar, pessoal, é uma dualidade no geral que não está só nas questões das ações, nas questões de ações nossas, no dia a dia, na nossa conduta, né? Mas também a gente vê isso na política, a gente vê isso aí também na vida, né? Na vida moderna. Por exemplo, às vezes a mãe que bate num filho ali, que deixa ele de castigo, muita gente vai estar achando que ela vai estar fazendo a atitude errada, né? Não, mas você bateu no menino, você foi muito severa com ele, você deixou ele de castigo 3 dias, você tirou o celular da mão dele e tal, que não sei o que. Mas lá na frente o menino vai e agradece. Lá na frente o propósito foi nobre. Lá na frente a atitude, entre aspas, ali que parecia ser errada, ela tinha uma consequência, uma causa que lá na frente o adulto ia reconhecer. E eu falo por mim também, pessoal. Graças a Deus apanhei demais de pai e mãe. E falo mais, deveria ter apanhado até um pouquinho mais, para falar a verdade, né? E foi graças a isso que a gente vai se moldando, né? Que o menino vai se moldando, que a maturidade vai chegando e que a gente vai entendendo que a vida é cinza, que é porrada, entendeu? E que se a gente não aprende a respeitar os pais, os professores, os adultos na infância, na adolescência, né? Depois a gente vai ser um adulto mimado e sujeito a um monte de merda na vida, né? Então eu falei sobre essas reflexões aí, sobre principalmente também essa reflexão aí. Pessoal, hoje eu tô fazendo uma recapitulação aqui do podcast passado, né? E sobre reflexão também aqui que eu falei sobre a dualidade do ser humano, né, pessoal? Também na personalidade, né? Ninguém hoje, todo mundo fulano é muito bom, fulano é muito gente boa, fulano tem defeito, fulano tem um lado sombrio também. Todo mundo tem o Star Wars aí, o Dark Side. Todo mundo tem um lado negro da força, né? E alguns mais, outros menos, né? Mas todo mundo aí. E quando a gente pega a história do Star Wars agora, misturando tudo agora, Esparta, Star Wars, né?
a gente vê que muito do lado negro da força tá na inveja, tá na cobiça, tá no orgulho, tá no ego, tá na vaidade, né? Então somos pessoas em construção ainda, somos pessoas se lapidando, né? E a verdade é essa, muita gente tá nesse processo, já entende, já consegue ser brutalmente honesto consigo mesmo e ver suas próprias mazelas e já está num processo de reconstrução da personalidade, de melhorar seus defeitos, né? E aprimorar mais ainda suas qualidades. E tem gente que infelizmente ainda nem despertou para isso. O ego tampa tudo e ela se acha daquele jeito e ela se acha foda, mas na verdade ela tá cheia de defeito e ela não consegue enxergar. E aí vai sofrer muito na vida, né? Infelizmente. Bom, pessoal, então vamos continuar no capítulo aqui. Então Cláudio senta para conversar aqui com Filipe da Macedônia. Os dois começam a conversar sobre Esparta. Como eu falei no capítulo anterior, Cláudio acha uma caixa sobre vários textos e registros falando sobre Esparta. Então os dois agora vão ter uma conversa profunda e entender um pouco mais como é que funcionava a cultura. Vão começar a ler relatos de o que era Esparta naquela época, né? E é isso aí. Então eles já começam aqui, né? Vamos em frente, vamos falar de Esparta, né? E aí eles começam a ler lá os textos e falam, Esparta nos seus melhores tempos de existência contou com 400 mil habitantes, que são divididos em 3 categorias para a manutenção do poder. Quer dizer, uma hierarquia que existia em Esparta, né? Da divisão da sociedade. Os cidadãos são chamados espartanos ou esparciatas, né? Esparciatas. E eles que constituem a camada dominante de Esparta. E por incrível que pareça, pessoal, era a minoria, viu? Era a minoria, os espartanos mesmo, né, tinha mais escravo do que espartano, né? E é engraçado isso que aqui mesmo no livro fala que curiosamente são inferiores numericamente, né? Não devem representar nem mais que 2/10 da população, né? Porém, são os únicos, os espartanos, os esparciatas, espartanos legítimos, nascidos de mãe e pai espartano, né? Os únicos com plenos direitos civis e políticos na cidade. Todos eles descendentes dos primeiros conquistadores dóricos, né? Que invadiram a cidade lá e dominaram tudo, a porra toda, né? E eles que praticamente organizaram Esparta da maneira como ela é hoje, né? E, na verdade, o Filipe fez uma reflexão lá na hora, quando eles estavam falando sobre isso, né? Não muito diferente da divisão de classes vigente em Roma, né? Porque a gente não pode esquecer que essa história foi contada num período ali por romanos, né? Foi logo após ali a queda de Esparta e tal. Essa história é contada justamente na época do Império Romano, né? E aí Filipe pensa, essa divisão de hierarquia de classes não é muito diferente aqui de Roma, não, né? Mas ele acabou que só pensou mesmo, não falou nada pra Cláudio não, com medo de ofender Cláudio, né? Porque Cláudio é aquele romano mais entusiasta mesmo, mais fanático, então acabou que ele não resolveu não ofender Cláudio não. E aí foi falando, né? Os espartanos são os únicos que podem ocupar os cargos do governo, dedicam suas vidas para cumprir o serviço militar em caráter permanente, não temporário, e são donos de quase todos os campos ao redor de Esparta, né? Porque realmente, igual eu já falei em outros podcasts, aí, as terras em Esparta, né, eram divididas ali para os espartanos por igual, mas para as famílias espartanas, para quem era esparciata legítimo, lacônico, né? E aí eles questionam, então, mas era só para espartano, né? Então, mesmo os espartanos têm divisões desequilibradas de classe? Perguntou Filipe. E ele falou, qual nação hoje em dia que não tem isso, né, pessoal? Tem a classe mais rica, mais pobre, classe média, e a classe de mais elite, né? Qual nação que não tem esse panorama hoje em dia, né? E é mesmo muito difícil ver uma sociedade igualitária na distribuição de renda e do poder, né? Mas, igual eu já falei também em outros podcasts, apesar dos espartanos ser a minoria, possuir o maior número de riquezas e tal, entre os espartanos havia um sistema mais socialista, de divisão por igual de terras. Eles não eram muito focados em luxúria, naquela coisa da ambição do capitalismo, que um tinha que ser melhor que o outro, né? Pra falar a verdade, era até um desrespeito um espartano ser bem mais colocado, ou comer melhor, ou ter mais luxo ou conforto do que o outro. Eles gostariam mesmo que todos os espartanos fossem todos do mesmo nível. E eles não ligavam muito para essas coisas de luxúria, de luxo, de conforto, de vaidade, não. As casas dos espartanos eram casas simples, né? Eram práticas, minimalistas, realmente com propósito ali só de hospedar, descansar um espartano ali, né? E deixar ele preparado psicologicamente e fisicamente para a guerra.
que é o foco central de Esparta, né? E aí a gente vai continuar no livro, né? Mas vamos em frente, vamos falar isso aí no assunto sobre filósofos de Platão, né? E aqui eles vão comentando aqui, vão fazendo algumas piadinhas, né? Falando sobre alguns filósofos, né, que contaram, o Heródoto, né, que contou essas histórias também. Essas histórias veio, inclusive a fonte dessas histórias veio de Heródoto, né? E aí eles continuam a conversa, né? Filipe concordou e tal. E depois aí eles vão falando das classes, né, dentro de Esparta. Igual eu falei, foi dividido em 3 classes, né? Então, depois dos espartanos, vem os periecos, que são homens livres que moram nos subúrbios de Esparta. Ninguém sabe ao certo como esse grupo surgiu, mas supõe que sejam descendentes dos povos que já foram aliados dos espartanos, ou ainda que sejam antigos habitantes daquela região, e se submeteram ali voluntariamente aos domínios dos antepassados espartanos, né? Quer dizer, povos que já viviam ali, que já mexiam com comércio, que já, de certa forma, foram dominados, foram meio que escravizados, né? E acabaram tendo que aceitar, ou tinham que fugir dali, sair fora, ou acabavam aceitando o domínio espartano ali que invadiu, né? Então praticamente era isso. Então fala que esses periecos podiam comercializar e dedicar-se à manufatura, né? E essas atividades eram praticamente proibidas para os espartanos, né? Os espartanos não mexiam com venda, com comércio, com negociação. Espartano era guerra, meu amigo. O espartano não podia desviar o foco para isso, não. Isso para o espartano era uma distração, né? E da mesma forma, né, que a gente compara Esparta com Atenas, né? Atenas tinha arte, música, filosofia, política, direito, medicina. Essas questões eram todas, né, colocadas por ateniense e era para o espartano uma distração. Não que eles não tivessem nada, eles tinham um pouco sim, mas perto do 80% que tinha, perto do que eles tinham que ser no padrão militar, era 20% apenas, 80%, 90% era estratégia militar, a guerra era sobrevivência, né? Era um muro militar mesmo, em cima de cultura, em cima de essas coisas todas, de política, filosofia, etc, né? Bom, mas nós vamos falar de política de Esparta aqui também. O livro fala sobre política de Esparta, né? Hoje, pessoal, o capítulo vai ser bem mais histórico, assim, né? História de Esparta, enfim, né? Então é isso aí. Aí acaba que ninguém sabe ao certo como os periecos surgiu, né? Eles praticamente podiam comercializar, mexer com comércio, né? Ali no subúrbio de Esparta, né? E vão falando isso, que as atividades dos espartanos eram proibidas, esse tipo de atividade era proibido por soldados espartanos mesmo, legítimos, né? Porém, essa vantagem não vem sem uma compensação, né? E todos esses periecos, eles deviam pagar toda uma série de impostos e passar por um período de treinamento militar obrigatório também. Meu amigo, quer viver em Esparta, meu amigo? Não tem jeito, você vai ter que virar guerreiro. Você vai ter que virar guerreiro, não tem jeito, né? Mas eles eram proibidos de entrar na parte política, exercer cargos públicos, né? Então, assim, você podia ficar em Esparta, você podia comercializar lá, mas você tinha que pagar um imposto rígido. Cara, foi mal aí, gente, meu cachorro aqui é foda, cachorro espartano. Quietinho aí. E aí eles tinham que pagar esses impostos aí e ser praticamente submissos aos espartanos, né? E aí, por último, pessoal, por último vem a última classe aqui, que é os ilotas, né? Que na verdade os ilotas eram a maioria dos espartanos, né? Constituía a maioria de homens da cidade, eram ilotas. Pessoal, eu falo mesmo, ilotas eram praticamente os escravos dos espartanos, né? Porque eram o que fazia a cidade fluir, era o que fazia as coisas girar em Esparta, né? Mas tudo sob livre e espontânea pressão espartana, né? Então, eles trabalhavam nas terras públicas com o objetivo de fornecer alimentos para os espartanos. Eles olhavam a questão da manutenção das armaduras, né? Eles eram escravos do Estado, não possuíam direito nenhum, não podiam se libertar e além de ser escravos, eles não poderiam ser libertados, muito menos vendidos lá fora. E pelo contrário, eles ainda tinham que ir para a guerra junto com os espartanos. Pessoal, vocês acham que eu vou ficar aqui só porque eu gosto e sou fã dos espartanos? Vocês acham que eu vou ficar passando a mão na cabeça de espartano aqui? Os espartanos eram uns tremendos nazistas nesse sentido, entendeu? Escravizava mesmo, era uma grande minoria que massacrava a maioria, né? Fazia esses ilotas de escravo mesmo. Eles praticamente mexiam com tudo, com a agricultura, com a manufatura ali na cidade, mexiam com toda essa questão
né? Eles que supriam os espartanos de tudo, de alimento e tal. Então, assim, pessoal, era uma coisa assim, meu amigo, se você tivesse em Esparta, você tava ferrado, meu amigo. Você tava ferrado. Se você não tivesse em Esparta e não fosse espartano legítimo, você tava na merda, cara. Você tava na merda, porque você não podia ser vendido, e você ainda ia ter que saber treinamento militar, você ainda tem que ser um guerreiro também, né? E o pior, não ia ter o status de guerreiro, não ia ter status de porra nenhuma. Você ia ser só mais um na guerra ali pra defender o exército, né? Então, era uma vida realmente muito triste, né? Essa questão dos ilotas, né? Era muito triste mesmo. O que a gente pode fazer uma reflexão hoje para o mundo moderno, comparar isso aí com as minorias, né, pessoal? A gente faz uma comparação com as minorias. Por quê? Porque hoje a gente vê aí, principalmente no Brasil, a questão das minorias sendo simplesmente esmagadas. A gente ainda vê muito racismo, a gente vê ainda muito preconceito com a classe LGBT, né? Com os homossexuais, né? As pessoas com deficientes, né? Inclusive o nosso grupo WhatsApp aí, Espartano da Vida Moderna, tem pessoa com deficiência física, né? de deficiência de acessibilidade, né? E é espartano, é guerreiro também, luta, mas é uma luta que é muito mais difícil, pessoal. É uma luta que é grau 2, né? Para comprar um pão na padaria, essa pessoa tem que ter uma cadeira de roda, é mais difícil se locomover, né? É uma pessoa que sofre mais preconceito, tem mais dificuldade para fazer coisas básicas, né? Então a luta para essa pessoa é muito pior, né? E a gente vê que essas pessoas ainda não são respeitadas na sociedade. Por que eu falo isso? Porque eu convivo, né? Eu trabalho no serviço público, e a gente vê que ainda falta muito lugar de acesso para essas pessoas, faltam muitas rampas com acesso de mobilidade, né? Questão de transporte também. Então, pessoal, tá na minoria é muito ruim, né? E a gente está passando por um processo aqui no nosso país que a gente está vendo isso. É o racismo, é o deficiente físico, né? É as pessoas que realmente são contra injetar substâncias no próprio corpo, que substâncias ainda que não, né? Que ainda estão causando, o pessoal ainda não tem certeza ainda das sequelas que isso pode causar a longo prazo, né? Mas é uma imposição do Estado, como Esparta fazia na época, que não deixa de ser um nazismo, que não deixa de ser uma imposição radical. Então não vou ficar aqui passando a mão na cabeça de Esparta, não. Esparta estava muito errada nesse sentido, era muito opressora mesmo, opressora, né? Então essas coisas têm que ser faladas, né? Por isso que eu acho que é importante as reflexões que eu faço aqui no canal, porque por mais que você defenda uma ideia, um político, a partir do momento que você defende o todo ali, que você se polariza completamente, você defende tanto o lado bom quanto os podres daquele partido ou daquele político, enfim, você tem que assumir a carga inteira. E a reflexão do canal é justamente você pensar e peneirar aquilo que é bom e aquilo que é ruim. E Esparta tinha muita merda também, pessoal. Não tem como ficar defendendo, né? Não tem como ficar defendendo isso. Bom, pessoal, e aí a gente fala sobre as minorias, sobre essa divisão de classes, né? Sobre os ilotas. O vídeo já tá ficando um pouquinho longo. Eu vou continuar contando mais sobre a história desses ilotas, o tanto que eles sofriam em Esparta, né? Mostrando que essa classe realmente sofria muito com os espartanos, né? Porque existiam leis para esses ilotas. Como eles tinham treinamento militar também, várias vezes eles tentavam se rebelar contra os espartanos, mas isso já era esperado pelos espartanos, né? E eles já tinham meios para poder coibir esse tipo de coisa, né? Então, é isso aí, pessoal. A reflexão, hoje não tem muita reflexão não, hoje é mais história mesmo de Esparta. A reflexão mesmo é pra gente olhar um pouco pra minoria, olhar pro deficiente físico, né? Eu acho que as pessoas ainda, infelizmente, machismo, feminismo em excesso, racismo, discriminação contra classes LGBTs, né? A gente ainda vê, infelizmente, no nosso país, essas classes ainda são menos favorecidas, essas classes... as pessoas ainda não conseguem olhar o outro ser humano com amor, não conseguem olhar pro ser humano, né? Que eu acho que já é um estado de evolução muito maior. É olhar para uma pessoa, independente do gosto sexual dela, independente da cor dela, independente da ideologia partidária política dela, eu ver um ser humano ali na minha frente e poder conversar com ele, trocar ideias, né? Como aquela professora Lúcia fala, né? A gente tem que debater ideias, pessoal, não ideologias, não lavagem cerebral, não polarização. Temos que debater ideias e acrescentar boas ideias para a nossa vida, né? Essa aqui é um pouco da reflexão, né? E pessoal, e em relação aos cancelamentos, é isso aí. A gente tem que ficar muito atento com isso, com essas questões de cancelamento.
A gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia com a liberdade de expressão, com aquilo que vai falar nas redes sociais, né, para não ser cancelado, né? Mas temos que ter voz sim para poder falar. Temos que ter liberdade de expressão, não podemos perder esse direito de liberdade de expressão, de ser censurado, de não poder expressar opinião sobre as coisas, né? Inclusive, alguns políticos e partidos políticos querem coibir regras para a liberdade de expressão, dando desculpa com fake news, mas na verdade eles querem realmente coibir vários tipos de liberdade de expressão, proibir alguns tipos de conteúdo na internet, o que eu acho um absurdo, né? E, pessoal, a gente tem que raciocinar sobre isso também, porque tá chegando um ponto, por exemplo, que o Instagram, o Scarpelli, por exemplo, postou uma foto dele lá com o filho dele nadando e o Instagram bloqueou o Instagram dele falando que a foto era de pedofilia. Ele tava nadando na piscina com o filho dele e eles falaram que era um conteúdo agressivo, que era conteúdo de pedofilia. Então, pessoal, a gente tem que tomar cuidado com essas redes sociais, aí é o nível que tá chegando aí, né? Pra gente não ser controlado, pra gente não ser escravizado, pra gente não ser manada de nada, nem manada de sistema nenhum, né? Então, claro, saber o que vai falar, saber como é que as pessoas podem interpretar isso, né? Mas também não ter medo de falar as coisas, não. Por medo de ser cancelado, por medo de qualquer coisa, não. Porque a liberdade de expressão tem que ser um direito nosso e a gente tem que ter essa liberdade. Bom, é isso aí, pessoas espartanos. Não tem muita reflexão hoje, não. Hoje é mais contando um pouco sobre a história da divisão das classes aqui em Esparta. Eu vou continuar esse podcast aí no próximo capítulo aí. Agradeço ao carinho de todos vocês aí que continuam firme no canal. E é isso aí, espartamos junto. Arru!